peito dos portugueses vai se erguendo devagar um padrão de pedra e força no meio do mar. Diogo Cão, padre de pedra, missa sem Deus, reza muda. A tua missa foi lida na areia da praia rude. Hoje trago-vos uma história que vos vai fazer viajar pelo tempo, até ao dia em que um navegador português chegou às margens do grande rio Congo, levando consigo coragem, cruzes de pedra e os sonhos de um rei. Aqui vamos levantar a ponta do véu e contar-vos os pormenores que se perdem nas aulas, as curiosidades que quase ninguém vos diz e que fazem toda a diferença para perceber esta aventura incrível e este feito extraordinário. Sabiam, por exemplo, que o nosso Diogo Cão não ia sozinho na viagem? Nem era só aventura, era também espionagem, diplomacia e até um cheirinho a intriga que o nosso rei Dom João II tinha bem planeado. Corria o ano de 1482. Diogo Cão partiu do Tejo, mandado pelo nosso rei Dom João II, aquele que chamavam o príncipe perfeito, o mais genial e visionário monarca português. Contra todas as intenções da corte, onde os acomodados lordes estavam confortáveis com os negócios provenientes do ouro de São Jorge da Mina, Dom João II tinha objetivos maiores, muito maiores. E a continuação das explorações representava custos exorbitantes, tanto em ouro como em almas portuguesas. Ao enviar Diogo Cão, este tinha a exterior missão de descobrir de onde vinha o ouro que chegava à Guiné. O que poucos sabem é que este tinha uma missão secreta, muito mais importante. Diogo Cão foi um dos muitos homens do leme que dominaram o mostrengo do poema de Fernando Pessoa, no mar salgado da mensagem, para cumprir a visão de El Rei e levar Portugal ao mundo. O navegador tinha como mais importante missão a de recolher informações que ajudassem a materializar a epifania do tio do monarca, do ilustre iniciado governador da Ordem de Cristo, herdeira dos Templários, o infante Dom Henrique. Mas então, que missão secreta era essa? Com base em documentos de Marco Polo, que os europeus da época consideravam impostor, Diogo Cão foi mandatado como hasto principal de descobrir a rota marítima para a Índia. Mas não só. Havia de procurar pistas sobre o lendário Preste João das Índias, que se dizia ser um poderoso rei cristão do Oriente para ser nosso aliado contra os mouros. Ora, convém recordar que para os europeus as Índias começavam na margem oriental do Nilo e não é por acaso a fortíssima relação futura de Portugal com a Abissínia até ao século XX devido à Arca da Aliança. Mas isso é outra história para outro dia. Com 2 caravelas, a abril de 1483, Diogo Cão chegou ao imenso rio Congo, o maior que ele alguma vez vira, tão grande que não se vislumbrava a outra margem, parecendo ser o extremo de África. Assim, ergueu logo ali um padrão de pedra, gravado com a cruz de Cristo e o nome do grande El Rei, para marcar a chegada de Portugal. E sabem uma coisa? O que Diogo Cão viu ali, no Congo, era grandioso. O rio era tão largo que mais parecia um mar dentro do mar, as margens cobertas de palmeiras e o som do batuque a ecoar ao longe, vindo das aldeias do vasto e poderoso Império do Congo, onde viviam milhões de pessoas com uma sociedade estruturada, chefes e tradições próprias. Diogo Cão subiu o início da foz do rio, negociou com os chefes locais, trocou presentes, panos coloridos e contas de vidro em troca de informações e amizade. Era diplomacia, espionagem e comércio, tudo ao mesmo tempo para abrir caminho aos interesses de Portugal. Durante estas negociações, os chefes do Congo, em nome do Manicongo, o imperador, autorizaram algo que pouca gente conhece. Foi acordado que Diogo Cão levaria consigo representantes congoleses para irem a Portugal conhecer o nosso reino.
enquanto ele, em contrapartida, deixava lá alguns dos seus homens portugueses para aprenderem a língua local, observarem os costumes e manterem viva a ligação entre os dois mundos. Era uma prática que chamavam deixar resgate, não como reféns, mas como sinal de confiança, para que todos vissem que esta aliança era para ser levada a sério. E como comunicavam, perguntas tu? Os portugueses não chegavam de mãos a abanar. Já levavam a bordo intérpretes africanos ou portugueses que falavam dialetos aprendidos nas feitorias da Guiné e com gestos, línguas do comércio e boa vontade entendiam-se, trocando palavras e presentes. Foi a primeira vez na história que enviados africanos vinham a Portugal numa missão diplomática, trazendo consigo as saudações e intenções de amizade do seu rei. Lisboa, com as suas ruas cheias de vida, o cheiro a sal e a peixe seco, as velas das caravelas a balançar ao vento no Tejo, recebe 4 homens vindos de tão longe, vestidos com as suas roupas tradicionais, com colares e ornamentos que para nós eram exóticos, mas que para eles eram símbolos de dignidade e honra do seu povo. Vieram para aprender a nossa língua, para perceber como funcionava o nosso reino e para negociar alianças de comércio com Dom João II. Foi um encontro do mundo, carregado de curiosidade mútua, respeito e interesse político. Quando Diogo Cão apresentou na corte estes negros e negras das imediações do Rio Zaire, El Rei tratou-os não só como meros embaixadores, mas recebendo-os principescamente, considerando-os gente fidalga. Estes participaram em cerimónias oficiais e ficaram durante meses, afinal o combinado com os chefes era regressar dentro de 15 luas, a observar como vivíamos e como era a nossa corte. Dom João II ofereceu-lhes presentes, finos tecidos, contas de vidro, objetos em cobre e provavelmente cruzes cristãs, porque o objetivo de Portugal era também partilhar a fé e aproximar os reinos numa aliança diplomática. Mais tarde, estes enviados regressaram ao Congo, passados quase 10 meses em Portugal, onde aprenderam a nossa língua, assistiram a cerimónias na corte de Dom João II e levaram presentes e cartas de El Rei para o Manicongo. Esta longa estadia serviu para fortalecer os laços entre os dois reinos e preparar o caminho para novas viagens, trocas e alianças que mudariam a história da costa africana e de Portugal. Corria agora o ano de 1485, quando Diogo Cão voltou a largar velas no Tejo, desta vez com um objetivo claro: devolver os nativos ao Congo, recolher os portugueses que lá tinham ficado e continuar as explorações para chegar às Índias e encontrar o Preste João. As caravelas partiram do Tejo, passaram por São Jorge da Mina e desceram pelo Atlântico até à foz do grande rio Zaire, o nosso rio Congo, chegando lá em novembro de 1485. É nesta segunda vinda que Diogo Cão se apercebe que aquela era uma foz imensa e não o final da África. Afinal, este era um vasto rio como nunca antes visto, e que ainda muito havia para explorar a sul, em busca de novas terras e caminhos que nos aproximassem do sonho de chegar à Índia. Mas ali, em Pinda, Diogo Cão esperava encontrar os seus homens que tinha deixado no Congo 15 luas atrás. Mas as notícias que recebeu eram incertas. Diziam que os 2 enviados portugueses, Martim Afonso e Fernão Martins, estavam ainda em Mbanza Congo, a capital do reino, a mais de 200 km da costa, e não se sabia se estavam vivos, cativos ou mortos. Diogo Cão não era homem de desistir. Fez-se ao rio acima, navegando contra a corrente, por entre margens cobertas de florestas densas e o som de tambores ao longe. Passou por Noki, um ponto que já conhecia, e ali enviou 2 dos africanos que levava a bordo, bem vestidos e carregados de presentes, para avisar o rei Nzinga-Kubu de que os portugueses estavam ali e queriam o regresso dos seus homens. Enquanto esperava notícias, Diogo Cão sonhava com os mapas do frade Fra Mauro, que mostravam um canal
que ligaria o Atlântico ao Índico através de África. E se o rio Zaire fosse esse caminho? E se fosse possível cortar a viagem até às Índias e às especiarias? Decidida a descobrir, avançou ainda mais, passando pelos redemoinhos da caldeira do inferno, onde a corrente do rio se tornava quase impossível de vencer. As caravelas portuguesas conseguiram subir até às cataratas de Ilala, onde o rio se transforma numa força indomável, com cachoeiras que rugiam como leões e abafavam até o som do vento. Ali, percebendo que não podiam avançar mais, os homens de Diogo Cão gravaram nas pedras o escudo de Portugal, a cruz da Ordem de Cristo e os seus nomes, deixando para a eternidade a prova de que os portugueses chegaram até ali, no coração de África. Voltaram para Noki, esperando pelo rei do Congo. E foi ali, em Noki, que aconteceu algo que poucos conhecem e quase ninguém conta nos manuais de história. O rei Nzingakuwu, acompanhado da sua corte e de uma multidão, viajou dias para encontrar Diogo Cão e os portugueses. Chegaram com tambores, trombetas e danças, trazendo marfim, peles e objetos de arte como sinais de amizade. O rei, nu da cintura para cima, com uma carapuça alta de palma na cabeça e um rabo de cavalo guarnecido de prata ao ombro, foi recebido por Diogo Cão com presentes ricos de Damasco, objetos finos e, claro, recados e honras de Dom João II para este rei nobre, virtuoso e de grande poder, convidando-o para a grande devoção para a fé de Nosso Senhor e que desejava aliança e oferecer a sua amizade. Manicongo mandou chamar os grandes senhores seus vassalos para mostrar-lhes as grandezas do rei de Portugal e mandou-os fazer festas em toda a parte, em honra desse distante rei amigo que tratara a sua gente com honra e humanidade. Foi uma festa de cores, sons e encontros. Os nobres vassalos que tinham estado em Portugal voltaram para junto dos seus, falando português, contando as maravilhas que tinham visto, descrevendo igrejas, casas de pedra, roupas, a língua, os navios e a força do rei de Portugal. O rei do Congo ficou tão impressionado que pediu a Diogo Cão para, no seu regresso a Portugal, enviar o seu embaixador, Cassuta, para ser batizado como cristão na verdadeira fé e solicitar ao seu estimado amigo rei Dom João II padres e frades que ensinassem o cristianismo ao seu povo. Nesta mesma embaixada, Cassuta viria a levar diversos moços pequenos para que se tornassem cristãos e aprendessem a ler e escrever, tal como aprender com todo o cuidado as coisas da nossa fé. Além dos frades, em nome do Manicongo, Cassuta solicitou lavradores, carpinteiros e mulheres amassadeiras de pão. Sonhava com escolas, carpinteiros e igrejas e uma nova amizade com este grande rei europeu que transformasse o Congo. Diogo Cão, depois deste encontro, voltou ao mar, continuando a sua missão de exploração, rumou para sul ao longo da costa de Angola e Namíbia, deixando padrões em pontos estratégicos como o Cabo Negro e o Cape Cross, sempre com a Cruz de Cristo, a insígnia de Portugal e os nomes dos homens que ousaram enfrentar o desconhecido. Mas a viagem foi dura. O deserto encontrava o mar. Não havia água, os ventos eram implacáveis e a costa parecia infinita. Foi nesta viagem que Diogo Cão deu seu último suspiro, 1400 quilómetros a sul do Congo, após erguer o seu último padrão na Serra Parda, Cape Cross, na Namíbia, em 1486. Tal importância teve este navegador, que é reconhecido pelos grandes cartógrafos da época, tendo o cartógrafo alemão Henricus Martellus Germanus assinalado no seu mapa datado de 1489 o local de passamento deste gigante, com a legenda em latim Et hic moritur, ou seja, aqui ele morre. Não há registros da causa da sua morte. Uns dizem que terá sido por esgotamento da dura expedição, outros da escassez de víveres e água, pela expedição se ter prolongado mais do que esperado no árido e inóspito deserto da Namíbia, ou a mais provável, por doenças tropicais, como malária, disenteria ou febres hemorrágicas, que eram muito comuns entre os europeus em África. O que temos certeza é que Diogo Cão não voltou a Portugal, mas apesar de todos os desafios, sempre honrou a sua missão, o seu rei e a sua pátria. Mas muitos dos seus homens voltaram, com os amigos e aliados do Congo, trazendo mapas, histórias e a certeza de que Portugal tinha chegado mais longe do que nunca.
Enquanto as nações europeias degladiavam-se entre si, o príncipe perfeito dividia o mundo em dois, com a prima castelhana, a católica, e, tão ou mais importante que isso, o monarca português preocupava-se em fazer amizade com reis mais atrasados, cumprindo a missão de Portugal de levar ao mundo ambos os pilares civilizacionais, ciência e fé. Com Diogo Cão, em Inoki, nasceram as sementes de uma aliança que marcaria as relações entre Portugal e o Congo por mais de um século, tornando-se este mesmo um protetorado português. A amizade foi tal que, no regresso da embaixada chefiada por Cassuta, o próprio Manicongo orquestrou uma sumptuosa cerimónia pedindo para ser batizado na fé cristã como Dom João I do Congo, juntamente também a sua esposa, que passara a chamar-se Leonor, em honra aos ilustres monarcas e amigos de Portugal. Meus caros, foi graças à coragem de Diogo Cão que 2 anos depois da sua viagem, o maior navegador de sempre, outro escudeiro da casa de El-Rei Dom João II, Bartolomeu Dias, conseguiria dobrar o temido Cabo das Tormentas, rebatizando-o como Cabo da Boa Esperança, abrindo o caminho para as Índias e para o mundo. Mas essa, meus queridos, é uma história para outro vídeo. Por ora, esperamos que tenham gostado de recordar esta história aqui com a tia Luzita sobre os grandes feitos portugueses, abençoada pelo Custódio, o arcanjo tutelar de Portugal. E se gostaram desta viagem no tempo com a tia Luzita, deixem um like, subscrevam o canal e partilhem com os vossos amigos que a história é para ser contada à mesa, com alma e emoção. E não se esqueçam, está a decorrer o crowdfunding para o meu primeiro livro infantil, Luzita na Batalha de Ourique, em Ko-fi/Luzita. Uma aventura mágica com sabor à história, feita de coragem, sonhos e muita Portugalidade para encantar os mais pequenos. Até à próxima viagem no tempo, meus queridos. Que a memória nunca nos falte e nos leve sempre mais além.